Estamos iniciando o nosso 9º episódio do PGRcast. Hoje, com dois grandes amigos. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Amigos de muito tempo, né? Jorge, 20 anos de amizade. Estou fazendo 20 anos de amizade em 2024. Jorge, olha só. Agradeço vocês, Jorge, Júnior. De coração, a presença de vocês. Acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo de hoje, né? Nosso tema são os desafios dos transportes de máquinas agrícolas da América do Sul. São os caras deste mercado. Acho que é o principal case de mercado hoje na parte de transporte de carga excedente, maquinária agrícola, linha amarela. Então nós vamos conversar muito aí sobre os perrengues dessa operação que acredito que seja bem complexa. Acredito não, sei que é porque conheço há muito tempo, mas vou deixar para vocês. Hoje estou com a companhia do meu grande amigo Helder, né, substituindo o meu irmão Maia. Meu irmão Maia, infelizmente, tem como, né? A missão é complexa, né? O homem é um homem show, né? Então, o Maia, infelizmente, teve uma situação profissional que ele teve que se ausentar, mas tenho certeza que meu amigo Helder vai tirar de letra, até mesmo porque ele é precursor desse tudo que está acontecendo, então ele é o cara que deu a ideia. Então, vamos lá. Boa noite, amigo velho. Tudo contigo. Boa noite, como você diz, né, nas nossas gravações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não começo na mesma empolgação do Maia, né? Até porque não dá para substituir o incrível professor Maia. Mas faço aqui o convite para todos que estão nos assistindo a se inscreverem no canal do PGRcast, né? No YouTube, no Spotify. E acompanhar as conversas aí que são bastante produtivas. E hoje não deixa de ser mais uma conversa produtiva aqui. Eu tenho a honra de participar aí com vocês, né? E a gente está recebendo aqui o Júnior Haas e o Jorge Lanzanova, né? O Júnior Haas aí, que é diretor executivo da Atrol e associado. Uma trajetória de mais de 20 anos no setor de logística. Natural de 3 de Maio, Rio Grande do Sul. O Júnior atualmente reside em Canoas, conheço a região de Canoas lá, né, na região metropolitana. Sua expertise abrange aí logística aplicada, supply chain, além de destacada atuação em gestão de pessoas, liderança e coaching, né? Ao longo de sua carreira, Júnior deixou sua marca em projetos significativos, incluindo a implementação da Control Tower na Atrol, projeto da prancha semi-reboque, multiprodutos, vamos falar sobre isso, né? Entender o que é um pouquinho disso aí, e diversas iniciativas focadas em criar soluções inovadoras para o mercado de logística, alinhadas com a vanguarda internacional, atuando em conjunto com o diretor-presidente da Atrol, que está aqui junto com a gente, fortaleceu a implementação da cultura de inovações no transporte de carga de máquinas, consolidando a conquista de prêmios consecutivos em vários clientes, fazendo grandes mudanças no formato que hoje é transportado às máquinas agrícolas e de construção no Brasil e no Mercosul. Até deixei separado aqui que a ficha do homem é extensa, né? Bacharel em logística pela Univale, pós-graduado em supply chain, especialização em logística na Universidade La Salle de Canoas, MBA em administração, gestão de pessoas e coach, também na Universidade La Salle de Canoas, extensão com intercâmbio, com formação no curso de equipes de alto rendimento em Madrid, na Espanha, na Universidade La Salle de Madrid. O homem é fera, hein? É bom. Quem te viu, quem te vê, hein, cara? Quem tá do meu lado e quem me convida são feras, né, cara? Temos que andar no meio das feras, né? Dá certo. E aí, do lado dele, a gente tem o Jorge Lanzanova, né? CEO hoje. Há quantos anos, CEO? 20 anos. 20 anos, CEO da Fez empresa. em janeiro agora, 20 anos. Que isso. Jorge Antônio Lanzanova, o visionário diretor-presidente da Agência e Transportes Horizontina e sócio. Lidera a vanguarda logística há mais de 50 anos. Graduado em administração, especializa-se em transporte de cargas excedentes, com foco em maquinário agrícola e industrial. Natural de 3 de Maio, no Rio Grande do Sul,
e atualmente residindo em Canoas, dono da metade de Canoas, da outra metade é do Cara, que coisa boa, hein? região metropolitana ali de Porto Alegre, né? E ele mantém raízes profundas e conexão com a comunidade. Com mais de 2 décadas de dedicação à Troll, Landa Nova impulsiona a empresa para o topo da indústria logística. Sua visão estratégica e compromisso com a excelência, aliados à expertise no transporte rodoviário de cargas, consolidam a Troll como líder na América Latina. Não é pouca coisa, não. Não. E falando aí, né, da Troll, fundada em 1978, a Troll é a maior transportadora de maquinário agrícola da América do Sul, proporcionando soluções personalizadas e sustentáveis para os negócios. A sua parceria com a John Deere desde 1979, longa, hein? É marcada pela operação de 15 filiais que atendem não apenas todas as fábricas da John Deere no Brasil, mas também setores vitais como SAPDC, é isso aqui, a pronúncia? E PVIV, marketing e treinamento. Movemos soluções para um mundo melhor, conectando nosso propósito aos dos clientes, trabalhando juntos para impulsionar o avanço da vida, não apenas no transporte eficiente, mas também na promoção do crescimento sustentável, inovação e bem-estar global. Sejam muito bem-vindos aí ao PGR. Já vou até tomar. Eu só quero fazer um adendo aí na história da Troll. Tu se resumia. Na verdade, os implementos agrícolas, na época, as trilhadeiras, então, começaram a ser construídas lá em Horizontina pela família Schneider e Logman, aonde surgiu a SLC, onde o grupo SLC é o maior grupo produtor de soja, de grãos no Brasil, né, existe até hoje, mas a fábrica, eles venderam, então, nessa data que foi fundada aí em 79, você falou da John Deere aí, foram quando os americanos começaram, a John Deere começaram a comprar participações na SLC. Mas a fábrica, se não me engano, foi em 45, 47, então, que começou a produzir as trilhadeiras, que eram puxadas de junta de boi, né, tração animal. Então, lá na década de 50 alguma coisa, quando começou a entrar os caminhões, aí começaram então os caminhões a trabalhar. Nossa empresa foi fundada em 78, mas ela existe desde 50 e alguma coisa. Que a história iniciou-se como uma associação, né, Jorge? Uma associação. E a SLC, na época, ela tratava individual com cada um dos transportadores. Até que ela disse assim, não, vamos normatizar esse negócio aqui. Você se junta, monta uma empresa, faz uma cooperativa, uma associação, né? E a gente vai tratar com uma pessoa só. E isso foi em 78. Então, nossa história começa em 50. É um pouco mais... um pouco mais para trás da data de fundação dela. Mas a formalização veio ali em 78. 78. Então, legal. Esse tempo todo à frente. Não, eu entrei em 2004. 2004. Eu fui convidado em 2000 já para ser o presidente dela. Na época ainda corria nas veias o sangue aventureiro, de conhecer um pouco mais das histórias de transporte, de viajar o Brasil, aí eu não acabei não aceitando. Aí 2004, 2003, na verdade, quando me fizeram então o presidente, que era da época, me fez o convite, eu estava tirando um mês de férias, em dezembro, junto com meus parentes, minha família lá do Espírito Santo. A gente foi pra praia e o cara, no segundo dia, tirou minha tranquilidade lá, acabou minhas férias. Faz 20 anos que acabou tuas férias, Jorge. E eu resolvi de assumir o negócio, e aí saiu a eleição em 2004. Eu fui eleito presidente, eu e o time que eu trouxe junto comigo, que são os conselheiros, depois a gente vai falar um pouquinho disso aí. E nós estamos até hoje aí. Legal. Saímos de uma unidade que você conseguiu conhecer, né? A história é muito bonita, né? E quando as pessoas me perguntam, assim,
às vezes, quem é um transportador modelo, o primeiro nome que vem na minha cabeça sempre é a Troll. Legal. Né? Obrigado. Isso aí é automático, né? Porque a gente conhece a história, a gente participou de grande parte da história. E eu me considero que eu fiz parte dessa história. Muito. Né? Embora não Aham. nunca, né? A Troll foi meu cliente muitos anos, enfim, a gente ajudou a levar um pouco de tecnologia para a Troll, né? Então, assim, eu me considero como sendo da família. Isso aí vocês não vão me tirar disso, vocês acharem que não. Porque... Não, nem tem como passar uma borracha em cima disso, né? E tirar essa história. Não, então, não. assim, quando eu conheci a Troll era naquela casinha, Exatamente. no posto de gasolina. Tinha quantos metros quadrados aquela casa? Sei lá, uns 50 metros quadrados, 60 metros Eu acho que era quadrados. uns 60 aí. Eu nunca mais me esqueço, tinha 2 paus de eucalipto escorando uma parede para não cair. Lembra disso? Não. Mas claro que lembra, né, cara? A Troll é louco, né, cara? Então eu conheci a Troll em 2004. Né? O Jorge recém tinha assumido a presidência da Troll. E eu era um comercial da região e fui visitar a Troll lá, né, cara? Pô, o maior transportador na época de Horizontina, né? E aí o Jorge me fez uma promessa, velho. Que ele só ia me comprar de mim depois de 2 anos. Olha, tu imagina eu botando isso num relatório de venda pro meu gestor. Ó, eu fui num cliente lá e ele prometeu para mim que daqui a 2 anos ele vai comprar de mim. Pelo menos você mantinha o emprego. Né? Sabe Cara, que daqui 2 anos entrava uma vez. E tu sabe o que é louco? É que se cumpriu os 2 anos. É isso que é né? Nunca mais vamos Não, e o esquecer Jorge disso. conta essa história que é muito legal, porque eu não participei, que eu vim na Troll de volta, né, de uma outra posição, fazem 13 anos. Mas o Jorge, logo que eu entrei, ele contou outra história, ele conta exatamente isso. Ele falou, cara, o cara é bom vendedor. Eu tenho 2 casos. Ele esperou 2 anos para mim comprar o primeiro rastreador. Eu tenho 2 casos desses na minha história como diretor da Troll, como presidente. Um outro depois eu vou contar também. Mas os 2 anos era porque quando eu entrei, Exatamente. no ano anterior, a empresa tinha comprado um terreno, né, para construir uma sede nova. Exatamente. E 2004 foi o último ano Eu fui que no o terreno. agro... Tu foi me Eu te levei lá pra tu conhecer, né? Conheci o terreno antes. isso aí. Conheci o terreno. É. Ó, aqui vai ser a sede. Aqui eu vou botar fazer uma sala de monitoramento para nós começar a monitorar os caminhos. Porque não era o. Não era o momento. Não, eu não tinha lugar. Não era o momento. Na salinha onde nós estávamos, na época, para nós era grande já, naquela época, mas eu olhando um pouco para frente, para onde eu queria levar Sim. a empresa, eu achei ela pequena, então vai chegar um momento que... E a nossa empresa, como ela tem hoje 43 sócios, na época ela tinha 52 sócios, né? E rastreador na época era um bicho de 7 cabeças que todo mundo Quase tinha como... mataram na cidade. tinha como entregar os motoristas para os patrão, então eu tinha que fazer uma mudança de cultura para me implantar. Então foi esse período, foram esses 2 anos. Exatamente. Aí o Júnior disse, cara, mas como é que eu vou chegar pro meu chefe e dizer, cara, que tu vai me comprar daqui 2 anos? Isso é problema teu, cara. Tu é vendedor, daqui 2 anos tu vem aqui que nós vamos começar a negociar. Tá certo. E foi o que aconteceu. E graças a Deus tem essa parceria. 20 anos. Parceria e amizade, né? Amizade. Amizade muito grande, cara. O Júnior frequentava a minha casa, conheceu meus familiares, saímos juntos, viajamos junto para a Argentina, fomos para Ushuaia junto, com as famílias, tudo. Verdade. Então, isso que é importante. Essas histórias deixam um legado, assim, que muito interessante na vida da gente, cara. Até quando eu encontrei o Braço pro Marte, né? Encontrei o Marte na Intermodal, até eu botei no LinkedIn, né? No Instagram, quando eu postei a nossa foto. A nossa vida profissional, o legado que a gente deixa são os amigos e as parcerias que a gente teve pelo trajeto. Porque as empresas, na verdade, elas têm por trás as pessoas físicas. Lógico, né? E é isso que faz a empresa, né? Então, a gente ter portas abertas, ter deixado portas abertas ao longo de 25 anos de mercado, cara, isso aí, para mim, já é... né? E tu, Júnior? É gratificante, né? Cara, é muito gratificante. Como começou a tua história? Até no meu currículo ali faltou algumas coisas que eu acho que a coisa mais importante mas a minha formação, na verdade, assim, eu começo a minha história na logística, né? Porque eu sou filho de caminhoneiro, né? O pai era um dos associados da Troll. Hoje não é mais, porque eu aposentei ele, agora eu que tô com a bronca. Mas eu começo a minha história de filho de caminhoneiro. Então ali eu já começo a trabalhar com caminhão, né? Eu nunca fui um cara que pensava hoje, olhando o meu currículo, que eu ia estudar tanto, né? Depois eu faço uma virada. A minha história profissional é um pouco diferente de alguns diretores, né? Que às vezes tem uma formação já desde o início, né? Eu sofri mais
um pouco nessas formações, porque eu fiz um pouco mais velho, vamos dizer assim. Então eu começo como caminhoneiro, né? Eu faço 16 até os 18, eu me formo no segundo grau. Com 18 anos eu faço carteira E, na época estava a transição do CONTRAN, que é a nova lei que tinha que fazer a baliza do caminhão, teve essa transição, e eu consegui ainda fazer com 18, porque depois foi para 21, né? Começou a escalonar um pouco, ficou D, C, D e E. Eu fiz aí direto e fui para estrada novinho, né? Eu viajava muito com meu pai, então já comecei ali. Então eu trabalhei 6 anos no caminhão, como motorista, fui motorista de carreta, depois fui prancheiro, que a gente chama hoje. Trabalhei em prancha também, na empresa do pai, associada à Troll, né? Então, nos 24 anos, 20 para 25, eu faço uma escolha de... Já tinha sofrido demais, né? Vamos dizer assim. E já estava legal, assim, essa questão que o Jorge sempre fala de aventura, né? Mas eu tive uma virada e tive a oportunidade também, na época, de estudar. Então, eu fui para... De 13 de maio, eu vou para Santa Catarina e começo a fazer essa virada. Então, eu fiz vestibular, né? Porque a gente fazia vestibular, hoje sai processo seletivo. E eu fiquei em 45º e fiquei feliz, né, cara? Porque eu fiquei 6 anos de off, mal mexi no computador. E aí comecei a estudar, fiz um cursinho e passei no vestibular de logística e fiz na Univale, porque era uma das únicas entidades na época que fazia bacharel em logística. Sim. Porque eu saí do caminhão pensando que eu ia fazer uma faculdade de transporte. Mas não existe, né? Mas era logística. Então, foi um aprendizado muito grande. Eu fiz essa virada, basicamente, quando o Jorge virou presidente de 2004 para 2005. Então, a história minha do Jorge, ela... Eu vou te contar depois, Júnior, o porquê que ele foi estudar, a verdade, né? As visões, né, são diferentes de quem não, mas tem um fundamento nisso aí, cara. Mas, e aí eu fiz essa virada e comecei a fazer a faculdade lá. E aí comecei a trabalhar no Angelone. Então, eu trabalhei 6 anos para 7 anos no centro de distribuição do Angelone de Porto Belo. Então, eu tenho essa história um pouco diferente. Então, eu já estava com 24 anos. Fui vendendo várias histórias na faculdade. Quando eu cheguei, aí os caras começavam com notebook, coisa, né? Eu estava ainda aprendendo. Então, eu fazia pacote Office de tarde para entender um pouco do computador, porque o meu tempo era um DOS ainda, né? Eu dava um DIR no computador, né? E aí já tava o Microsoft. Então, cara, eu tive que essas viradas, os caras pediam, mano, tava preso, cara, que não sabe mexer no computador. Então eu tava aprendendo PowerPoint. Essa é boa, eu tava aprendendo PowerPoint, a mexer no Excel de tarde, né? Que eu fiquei uns meses sem trabalhar e estudando na faculdade de noite. E fazendo apresentação para os professores já dos trabalhos da faculdade. Então tem todo esse desafio, foi um desafio muito grande, né? Mas tive disciplina também, né? Muitos não botavam fé, né? O que esse cara vai fazer? Não vai estudar nada. Mas aí eu peguei gosto para coisa também, né? Então eu fui, me dediquei, me formei lá, depois fiz uma pós-graduação. Esse meio tempo eu trabalhei lá, o Jorge até me chamou antes, eu não estava formado, entra uma história aí que o Jorge me chama na metade da minha faculdade e fala, cara, eu tenho uma oportunidade que eu tô crescendo pra caramba, botou a empresa a rodar pelo Brasil, né? Saí um pouco do Horizontino. E aí eu neguei até. Falei, cara, não tô pronto, tô começando num trabalho novo. Daí eu comecei no Angelone, foi uma grande escola para mim. O varejo é um negócio muito rápido, a logística é uma coisa que me deu uma bagagem muito boa também, né? Na parte de planejamento logístico. E aí eu falei, não, cara, eu vou ter que ficar aqui, deixa eu me formar, porque eu quero estar preparado quando eu sabia que é um cara que é o meu grande guru. Eu sabia que ele ia crescer muito mais. Então, quando eu estava preparado, ele falou, cara, tu vai vir quando? Eu tenho um negócio para ti, e aí acabei vindo. Então, faz 13 anos que eu voltei. Então, eu fiquei um tempo também sem estar na Troll, de motorista. Daí eu vim já como gerente da operação de Canoas na época. Perfeito. Então, é basicamente isso. Aí fomos fazendo os projetos. Ficou 3 meses comigo morando lá em Canoas, lá me dando prejuízo lá, cara. Eu tive uma história. Só queria comer carne de noite e beber vinho, né? Então, basicamente, foi isso. Aí um negócio que vai acontecendo também, que eu tive sempre uma formação na lógica, na logística, em números, né? Depois eu comecei a ser especialista, eu aprendi um pouco, né? A gente aprende todo dia. E aí na Troll eu comecei a ser líder de várias pessoas. Hoje eu já estava numa transição, mas o Jorge já me deu uma gerência e aí eu comecei a ser líder de várias pessoas. E aí eu fui buscar as formações na parte humanas, por isso que eu fiz aí uma parte de liderança. E aí estava na moda aí na época de coach, então era liderança coach. Na época foi muito bom para mim, hoje eu vejo que está muito banalizado a questão do coach. Sim.
E aí apareceu a oportunidade para mim fazer um intercâmbio de uma matéria que é dentro da extensão da MBA, em Madrid, que é a liderança de equipes de alto rendimento. Que depois que eu saio de lá, me brilhou várias coisas da questão de liderança sobre que equipes que se conhecem equipes de alto rendimento. Então, por isso que equipes de longo prazo, equipes que fazem, que se conhecem em gestão, elas entregam mais. Então, eu fui para essa área também para ter um pouco mais de método de gestão, né? Hoje nós estamos, a Trol está com 400 colaboradores, né? 435. E mais motoristas, então estamos com uma responsabilidade muito grande. Então, também fui buscar um pouco dessa preparação. Passa de mil. Então, é basicamente isso a história, né? Mas eu começo no caminhão. Então eu tenho uma história um pouco diferente, né? Que muitos aí Mas isso é um ponto interessante, né? Quando todas as conversas que a gente tem, a gente fala às vezes sobre essa dificuldade da transição do motorista antigo, do filho mais novo ali, o filho dele não quer seguir a mesma profissão, né? Tu vem de uma transição, teu pai era motorista, tu foi motorista e se desenvolveu. Hoje você não tem mais hoje falta muito no mercado, isso é perfeito. Eu acho que é um ponto que nós temos essa dificuldade, né, Jorge, dentro da sociedade da Trol. Muitos filhos de sócios foram para outro caminho, né? Porque muitos, porque querendo ou não, no passado era muito mais sofrido. Então essa geração era mais sofrido, mas tinha uma independência muito maior. Uma independência, pode-se falar quase em todos os sentidos. As coisas eram um pouco mais fáceis. O sofrimento vamos dizer assim, você hoje tem muita tecnologia a teu favor, você tem veículos aí, cara, que não se sonha, né? É isso aí. O ponto é que muitos pais... Nós tínhamos muito mais comprometimento, cara. Mas sofreram tanto na estrada com os caminhões mais velhos, né? Que era em estrada de chão, na época do Jorge, o Jorge pegou. Eu peguei uma parte Quantos disso. anos de direção teve, Jorge? 25. 25. Então ele sofreu bastante. O filho dele não é, né? O filho dele é engenheiro. Tem muitos sócios que os filhos são médicos, porque, cara, não queria aquilo pro filho. Hoje já está mudando, eu concordo. Hoje nós temos esse desafio de voltar um pouco atrás para os motoristas ter os filhos ter essa vontade de tocar um negócio ou mesmo ser motorista, né? Que melhorou muito, né? A infraestrutura, principalmente do equipamento, né? Operação Atrol, né? É uma operação completamente diferente do mercado. Eu imagino, assim, um pouco que eu vivi com vocês lá, a gente via os perrengão lá de carga excedente, viaduto e galho. Tu não quer saber como eu vim parar nessa posição? Pode ser. Não. A minha história, que nem o Júlio falou, ela é um pouquinho diferente. E, por parte da minha mãe, todos os meus tios eram transportadores, né? E olha que eu sou lá de 59. Quando eu nasci, meu pai já fazia 6 anos que ele tinha uma oficina mecânica. Eu nasci no meio da graxa, né, se fala, e na fumaça do óleo diesel, né? E aí eu fui crescendo, fui estudando e tal, e escutando. Quando eu estava ali pela oficina, naquela época a coisa não existia, tinha partes de São Paulo para o Nordeste aí que não tinha asfalto, né? Era muita estrada de chão. Para ir mesmo de 3 de maio para Porto Alegre tinha chão, para vir a São Paulo era estrada de chão. Então eu nasci no meio dos motoristas falando das dificuldades, né? E o que eles faziam para passar o tempo quando chegavam em Porto Alegre ou quando chegavam em São Paulo. Naquela época vinha muito porco da nossa região para São Paulo, para os frigoríficos, e levavam os insumos que as famílias necessitavam de volta para lá, para os mercados lá, os bolichão da época lá, vender lá. Então era farinha, açúcar, fazenda para fazer roupa, esse tipo de coisa. Então eu fui crescendo. E Fazendo. Eu trago esse palavreado comigo ainda. Fazendo nós que somos gaúchos, nós já matamos, né? Fazendo é tecido, tá, pessoal? É tecido, Então eu nasci nesse meio, cara, e aí eu briguei com meu pai.
Eu tinha 16 anos. Em 75, 74, 75, eu queria um caminhão para mim conhecer um pouco dessas histórias todas e ver se era verdadeiro ou não. Ele não quis me dar, primeiro porque eu estava estudando, e o segundo que eu não tinha carteira de motorista, não tinha idade também, né? Aí eu fui parar numa fazenda lá no Goiás, eu e um amigo meu, fugimos, eu e ele. Tô louco. Fomos parar lá no meio de uma fazenda lá, ficamos lá 3 meses, e um dia ele me convidou. Jorge, vamos junto a Goiânia, precisa comprar umas... Ele tinha um trator velho lá, precisava consertar. Vamos comprar umas peças lá e tu, como entende de mecânica, tu vai junto comigo. Eu falei, tá bom. Carlito, era o nome dele. Até hoje chama de Carlito. E voltamos à fazenda, chegamos lá em Jataí. Jataí era a sede da fazenda. Chegamos na sede lá, na casa dele. A mulher dele com as roupas, meia dúzia de mala. Um amigo dele lá, que também se tornou meu amigo nesses 10 meses lá, com a mala dele lá. Eu fiquei na minha, né, cara? Vamos todo mundo para Goiânia fazer compra, então vamos lá, né? Mas na saída de Jataí ele não pegou sentido capital. Ele pegou sentido São Paulo. E eu fiquei olhando, olhando a pouco lá vi uma placa São José do Rio Preto, falei, Carlito, Eu não tô entrando em São Paulo? o que tu tá fazendo, né? Ele encostou, era um Corcelzinho 1 ainda na época. Vou dar um presente pra vocês aí. Opa, obrigado. E aí ele parou, ele disse, desce do carro aí. Aí eu desci do carro e veio lá, cara, a tua mãe e teu pai estão morrendo lá por causa de você. Eu tô te levando embora. Eu não quis te falar nada porque eu sei que tu não iria, né? Então eu tô te levando embora, estou muito preocupado contigo e... Tá bom, vamos embora. Eu cheguei na minha cidade lá, tá toda a família me esperando, com aquela festa, né? O filho pródigo voltou. Aí meu pai resolveu me dar o caminhão. Agora tu te vira, mas não, daí, cara, eu não tenho mesmo como dirigir, eu não quero o caminhão. Ele tinha oficina, tinha caminhões dele, da oficina. Aí foi até que uns 3 meses antes de eu completar 18 anos, eu saio da oficina dele, paro de estudar e vou trabalhar no escritório despachando. Eu vou fazer minha carteira de motorista agora e vou ser motorista de caminhão porque eu quero conhecer esse mundo, né? E eu acho que de tudo que eu fiz nos estudos, a minha maior faculdade foi os 25 anos Com certeza. de caminhão. Então, a minha primeira carteira que eu fiz foi A3E. Nossa. A3D. Era de moto de todas cilindradas, máquinas agrícolas, ônibus, caminhão de combustível. Hoje todas elas têm uma classificação diferente, tem uma dificuldade diferente. Então daí que me vem a minha vontade. E eu peguei a vontade mesmo, não quis mais parar. Larguei faculdade, fui terminar depois, quando eu parei. Mas, cara, a minha história é essa. E até hoje continua correndo nas veias o sangue. No sangue, o óleo diesel, né? A fumaça. Sabe aquele monte de caminhão, você vê, não dá uma vontade? Ah, muita vontade. Né, cara? Muitas. Mas aí eu olho para tudo que eu construí na vida, né? No lado familiar. Eu tenho um filho que é engenheiro, né? Engenheiro mecânico, é um PhD. E tenho 2 crianças lá, uma com 9 e outra com 7, que é um desafio maior do que ser gestor quase da Tron, né? Então isso me trava, né? E aí minhas férias, quando hoje é no período escolar, eu tenho que sair com eles, né? Mas vai começar o momento e eu vou pegar aí uma semana aí por mês aí, eu pegar um caminhão, dar uma passeada e tal. Mas esse dia Jorge fomos dar uma fomeada, nós fizemos... Eu não me acho, cara, dentro desses caminhões modernos. Porque os caminhões que eu tive sempre foram pau velho, que nem o cara falava, né? A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer onde é que tá a alavanca, onde o motor tava do lado. Não tem alavanca, não tem. O carro. Meu primeiro caminhão que eu comprei foi um 1313, cara, queixo duro. Nossa. Pra quem conhece daquela época, cara, para fazer um mais fino aquilo, não é direção hidráulica. Né? Depois foi uma 1519. Quando eu comprei um caminhão bom, foi um 110, um Jacaré. E aí quando chegou... O caminhão bom foi 110 Jacaré. Quando eu comprei os caminhões mesmo, que eram 113, né? Esse é da estrada, né? Aí eu saí da estrada, eu parei. Daí eu já tinha 4 caminhões, eu não tinha como eu estar viajando. E aí eu fiquei em casa cuidando deles e contratei 4 motoristas e foi para... Muito legal. E sofri muito com o gerenciamento de risco, na época era a Boni que fazia, né? Eu trabalhei um tempo na linha de Fortaleza, São Paulo ali, e tinha uma empresa que o único motorista que ela liberava para carregar, sem passar por gerenciamento de risco, era eu.
tanto para ir como para voltar. Porque eles me conheciam na época, o gaúcho, até hoje ainda tem muitos gaúchos que são bons, né? Mas em todos os estados tem os bons e tem os ruins. Começou de dar algum problema, mas eu, como era conhecido, os caras gostavam de gaúcho naquela época, falavam, não, vou apostar em você. Só não me rouba a carga, né? Falei, bacana. Não vai acontecer, né, cara? Fazer Nordeste. Os Claro, caras querem era. Tu vê uma história dessa, né? E vendo lá do início, quando o Jorge assumiu a presidência da Troll, e vendo o que é a Troll hoje, né? O cara é um visionário, né, velho? visionários. Hoje, O cara é hoje mágico, né? A gente chama ele de águia, né? Não, Porque o Jorge não. tem uma visão muito além. a Troll, ela faz do Peru para baixo, ela só não faz Colômbia e Equador. Os outros países, nós fizemos todos eles. A Venezuela, nós nos habilitamos porque deu o ano passado problema marítimo. Então os navios não estavam conseguindo chegar com os produtos na Venezuela. Então nós nos habilitamos para a Venezuela também. E a gente levava até Santa Helena, que é o primeiro porto alfandegado, que dá 100 e poucos quilômetros para dentro, 120 quilômetros, acho que é, para dentro da Venezuela. Então o resto dos outros países da América do Sul, a gente faz todos. E qual é o país mais difícil de transportar? Peru. Pela distância. Hoje está mais fácil porque abriu pelo Acre, né? A gente está entrando pelo Acre, Assis mas Brasil, que antes, ele chama, né? por Assis Brasil. Antes nós tínhamos que entrar pela Argentina, Na Chile. Chile e subir. Então era muito longe, muito dificultoso. Foi que nem a história de nós instalarmos os rastreadores. Depois de instalado, vai se acomodando, a carroça vai andando, os abóboras vão se acomodando e hoje não existe. Sabe, nós temos, como frota da Troll, a gente tem uma equipe que é especializada para fazer alguns países, temos rotas fixas para a Argentina e algumas rotas para o Peru, outros países aí. Então a gente diversificou alguns motoristas e está fazendo com que eles se adaptem a esses países, a legislações, a trânsito, que é um problema, né? E alimentação também. Hoje no Chile eles têm cozinha, nos caminhões deles não pode abrir cozinha, né? Não pode levar nada, não pode entrar com nada, tem que comprar tudo lá dentro se eles quiserem fazer as comidas deles. Então, cada país tem uma peculiaridade, né? Uma particularidade, quando nós né? fizemos essa viagem que o Jorge falou aí da relação com o Ushuaia, a gente levava queijo e salame no step, lembra? Botava dentro do step da caminhonete para os caras não. Mas cada país tem uma complexidade que eu acredito assim que, claro, o Peru tem uma questão que é umas montanhas lá para chegar com uma prancha quarto eixo que tem mais de Machu Picchu, cara. 25 metros, tem uma complexidade muito grande, mas o grande dificuldade, na verdade, é que as legislações são diferentes. Então tu tem que, depende da carga, tu tem que estudar ela, daqui a pouco a Argentina, depende da carga, ela fica complexa e fica uma carga que tu vai ter problema. Então, porque a gente não tem no Mercosul, mesmo sendo no Mercosul, mesmo tendo as assinaturas do ATIT, nós não temos uma legislação que era para ter, como a gente tem no Brasil, como a gente tinha que ser cobrado lá fora, e como os argentinos ou os chilenos são cobrados. Não existe um padrão. Não tem um padrão. No Brasil já não tem esse padrão. Então, imagina então que na abertura de cada operação, né, em cada um desses países que vocês atuam, na prática ali, vocês pagaram para abrir a operação, para ir aprendendo com essas particularidades. Argentina, todos os países. Antes de iniciar as operações, eu peguei um carro. Me lembro disso. E fui. Eu fiz 180 de Paraty. Nunca mais. Eu fiz 180 mil quilômetros. Meu pai falava, não aguento mais ir pro Chile, eu vou morrer indo pro Chile para ver rota. Eu fiz 180 mil quilômetros em 16 meses com uma Paraty. Me lembro disso. Que a empresa tinha. Eu, o Martin, andando, abrindo as rotas, conhecendo, vendo dificuldades. Porque como é que eu vou botar um caminhão que na época era de um sócio da Troll, né, não era nosso, entrar sem entender um pouco como funcionava, para botar o cara em risco, né? Até hoje nós cuidamos muito isso, né? Mas hoje tem muitas ferramentas que facilitam essas entradas, né? Então, nós andamos quase mais com a Paraty do que com o caminhão da Troll, fazendo essas rotas aí. Para quem não conhece a Troll, porque eu acho que nós entramos num nível de detalhe. Para quem não conhece a Troll eu sempre falo para os leigos, né? Porque quem conhece transporte, conhece um pouquinho, ou de transporte de máquinas, conhece quem é a Troll. Mas quem não conhece, eu falo que nós somos cegonheiros
das máquinas agrícolas. Né? Porque nós não levamos automóvel, nós levamos máquinas. Né? Então, aonde tem uma agricultura, algum lugar que vai colher ou vai plantar, né? Ou plantar e depois colher, nós temos um caminhão que vai levar ou levou uma máquina lá. Né? A gente fala que na nossa biografia ali da Troll, eu sempre coloco essa questão e a gente frisa isso muito. Nós somos a maior transportadora de maquinário agrícola. Da onde é que nós tiramos isso? Nós... Tu já está respondendo a minha pergunta. De onde vem esse reconhecimento? Isso é um estudo que a gente fez com o número da Anfávia de produção. A gente fez já há algum tempo, já agora sempre também atualizar. Nós pegamos o número de fabricação da Anfávia e pegamos o nosso sistema, a quantidade de produtos que nós fizemos num ano e pegamos a produção que a Anfávia, ela bota isso, que as fábricas disponibilizam para a Anfávia. E aí a gente fez um percentual. Nós chegamos num ano a 45% ou 50% do market share, do número que anunciado pela Anfávia, né? Então, isso de máquina zero, fora as máquina zero. Estamos falando de fábricas fabricadas e embarcadas dentro das plantas, né? Porque assim, tem a situação também de tu carregar a máquina usada de uma fazenda para outra. Isso não tá nesse... Não tá nessa contabilidade, imagina. Vocês têm quantos concorrentes aí à altura hoje? Não sei te dizer quantos concorrentes mais tem, direto, mas tem ali, bastante. mais próximo. Mas nesse ramo, concorrentes, assim, vamos dizer, com o potencial da Atrol, hoje não são muitos. Existem pequenas empresas aí que têm 20 a 30, a 40, até 50 caminhões, existem bastante, né? Incomodam em determinadas regiões, né? Eu não digo que incomodam. Os caras trabalham um pouco sem padrão, né? Sim. Por que eu digo isso? Porque a empresa é do cara. Eu lá na minha empresa particular, tem meu gerente lá que cuida da empresa, tem os 20 e poucos caminhões lá, ele faz o que tem que fazer. Se tiver que fazer frete cheio, ele faz. Se tiver que fazer metade, ele faz. Eu na Troll não tenho isso. Eu tenho que prestar conta a cada trimestre, né, para o Conselho Fiscal do que nós estamos fazendo. Eu não tenho caixa 2, não posso ter isso. Aí eu incorro a sofrer penalidades. Então eu prefiro não, nós não fizemos. Mas deixa eu só contar mais uma história. Em 2006, quando eu abri a filial de Montenegro, que eu contratei o Marte, né, nosso grande amigo Marte, aí ele começou a trabalhar, mostrar a Troll no mercado em Porto Alegre também. Em 2007, ele contratou uma usina de asfalto. Tu sabe o que é isso? Dá 25 metros de comprimento, 45 toneladas, cara. Aquele negócio... É o cavalo que se engata ali e mais o tanque dela, que vai o piche e as peças, tudo para levar para a Bolívia. E na região de Potosí, no norte da Bolívia, cara. E aí ele fez um estudo de viabilidade e o pessoal da Bolívia informou para ele que nós poderíamos ir pela Argentina para sair em Potosí. Quando ele chegou, que foi adentrar na Bolívia, não tinha... Estão fazendo a estrada, cara. Na viabilidade tinha um túnel que já estava feito. Mas aí era só o papel. Isso, não, tinha o túnel. Mas eles estavam terminando as lateral do túnel e a parte superior dele. Dava 5 metros de altura a nossa carga e eles iam fazer ela de 5,10. E estava ali nos 4,60, 4,70 mais ou menos. Meu Deus. E aí, qual é a solução que tinha? Do lado desse túnel, como lá nos Andes, lá em cima, descia água de chuvarada, então era tipo o fundo de um rio. Era o fundo do rio que tinha ali, e o túnel devia dar uns 80 metros, por aí 100 metros. Nós tivemos que passar com o caminhão por dentro no fundo do rio, cara, e começou a chover e não parava mais. Ele ficou, acho que uns 15 dias, até que parou de chover, baixou um pouco, ficou lá com uns 40 centímetros de água, 30 centímetros, arrumou umas máquinas para empurrar e puxar as duas usinas, passamos para o outro lado e conseguimos entregar a usina, cara. Então... A carga excedente é isso, né? A carga excedente é isso, tem cara. Surpresas, né? Ela tem, então todos têm as particularidades. Todos os estados, todos os países têm particularidades. Que nem no Brasil, os outros países, as legislações, às vezes, do estado
se sobressaem sobre a federal. Né? Aqui no Brasil nós temos as licenças federais e licenças estaduais. Lá também. Então tu tem que ter esse cuidado, não é muito fácil. Não é. Qual é hoje, assim, na operação, qual é o maior ofensivo de risco hoje numa operação? Acidente, roubo, avaria? Qual é hoje na operação de vocês? Nossa, é uma preocupação muito grande por acidente, né? Porque a questão do motorista nos preocupa muito, né? Claro que a avaria ela é um negócio que é muito ruim para nós, porque tu avaria um produto que muitas vezes aí, e as máquinas agrícolas cada vez mais caras, né? Sendo carga de 5, 6 milhões, 10 milhões, essa é uma preocupação com o cliente, né? Então, se nós fosse ranquear, com certeza é um acidente, porque a carga excedente, nesse movimento que tem de caminhões, carros, né? Hoje tu anda em qualquer cidade, tu pega condicionamento, tu vai para o interior, tu pega condicionamento. Então, o número de carros cresceu muito no Brasil. E tu andar com uma carga excedente no meio de tudo isso, então tem uma complexidade muito grande no acidente, a gente se preocupa muito. Mas para nós, a altura, Júnior, é um desafio muito grande, porque a altura das nossas cargas vai ser de 5 metros. Depois que tu sai de 5 metros de altura, tu começa a ter uma complexidade maior. Porque não tem o padrão também, né? Porque eu rodo, às vezes, em rodovias municipais, para entregar uma máquina lá no interior do estado do Maranhão, lá na cidade do interior de Balsas. Né? Então, daqui a pouco lá não foi fiscalizado, existe uma legislação vamos dizer assim, do que pode ter uma passarela ou um fio de alta tensão, e daqui a pouco o cara puxou um fio lá, não foi fiscalizado. Eu chego com a máquina lá na altura e pega, né? A gente teve casos de explosões, estourou pneu de caminhão porque a alta tensão fechou curto, avariou a máquina. Então essa é uma complexidade que nos preocupa. E com certeza o roubo, né? Nós temos máquinas aí, principalmente na linha de tratores, né? Trator é uma carga avisada. A linha amarela também, né? Nós customizamos muito essa questão do roubo na nossa operação, mas é uma preocupação, acho que escalonando é o acidente com o motorista, às vezes, né, ele não quer que todos voltem para casa. Então a preocupação primeira nossa é com o motorista. Claro, a gente não quer entregar uma máquina variada, daqui a pouco o cara compra uma máquina de 5 milhões, isso é mais caro que uma Ferrari. Aí tu chega lá no campo para entregar, o cara tem que colher, né, que a gente faz parte disso também, né? E aí a máquina variada não consegue fazer o que ela tem que fazer, e daqui a pouco o cara perde uma produção. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Eu sempre falo que a gente faz parte de alimentar o mundo, né? Se o cara não tiver a máquina, a coletadeira, ou o trator, ou a plantadeira para plantar, não vai ser produzido, não vai acontecer. Então a responsabilidade é muito grande. Então, primeiro motorista, acidente, segundo avaria, nossos clientes, né? Eles que pagam nós. E o roubo sempre é uma preocupação, eu vou dizer assim, iminente, né? A gente conhece a nossa operação, né? E é uma coisa que a gente customizou muito, né, Jorge? Isso aí. Você me deu um gancho para uma pergunta, né? Você falando desses detalhes e as surpresas do tipo de carga. Como que é para vocês roteirizar? Porque hoje dentro do mercado de distribuição, de longo percurso, né? Tu faz roteirização, você tem ali uma previsão, o máximo de incidente que tu vai ter é um trânsito que surge de um acidente, uma rodovia bloqueada. No seu caso, não existem, eu pelo menos não conheço, né, uma ferramenta que parametriza esses tipos de dimensões ali que vão ter possibilidades ou impossibilidades de trânsito, igual você citou ali da história da Bolívia. Um roteirizador não vai te dizer não vai detectar esse tipo de problema, né? Como que é isso para vocês no dia a dia, né? Quantas cargas são expedidas diariamente? Como é que é esse processo? Começar por aí. Nós fizemos hoje 2.500 cargas mês. Parece que tem transportador que faz 1.000 cargas do fracionado, tem transportadores aí que esse número não é expressivo, mas tu botar 2.500 cargas, nós atendemos basicamente as fábricas que a gente chama na parte outbound, que é a parte do produto pronto. Então eu não carrego muito pouca peça, eu carrego a máquina pronta para entregar na concessionária. Nosso core business, né? Geralmente uma entrega ou mais de uma entrega? No trator a gente tem 4, no máximo 5 entregas. Mas o nosso core business sempre da Troll foi 45 anos pegar a máquina na fábrica e entregar nas concessionárias. Eu tenho operações hoje, né, Jorge? Nós fizemos um projeto novo e estamos expandindo isso, que é entregar da concessionária para a fazenda. A gente já faz isso em alguns casos, está trabalhando nesse... Tem um negócio aí. Então,
2.500 cargas, com carga excedente que sai das vezes 2,80 para 4 metros, 5 metros de largura e 5 metros de altura. Fazer 2.500 cargas nesse perfil, tu tem que sistematizar algumas coisas que nós fomos aprendendo nesses últimos anos aí, sistematizando. Então, assim, primeiro ponto é o tamanho da carga. O produto vai fazer o nível de complexidade dentro da operação. Então, a gente foi escalonando isso sistematicamente. Hoje, tem clientes nossos que mandam cargas para nós via EDI, né? A gente recebe isso no sistema e o sistema já ajuda o nosso operador a consolidar, vamos dizer assim, a carga, e aí vem a questão da roteirização, que eu acho que tem uma oportunidade muito grande para as empresas de tecnologia. Nós estamos tentando fazer alguma coisa dentro do nosso sistema na roteirização da complexidade. Então, entrou uma carga mais excedente, com a complexidade. O operador vai colocar a prancha certa para dar certo aquele produto na carga. E a gente vai começar a roteirizar. Nós ainda sofremos muito com feeling, né? Eu tenho operadores que são especialistas naquilo, né? O sistema me dá dados, ele já pega histórico aí, né? Nós temos histórico, nosso sistema, mesmo que a Troll tem 40 anos, mas sistematicamente eu consigo pegar uma história de 5 anos aí daquela rota. Então o sistema ele te ajuda um pouco. Mas nesse caso de roteirização do motorista, e essa é uma complexidade grande. Nossos motoristas novos, né? Eu sempre falo e peço para eles desabilitar o Waze, né? Que é um problema grave. O Waze ele te dá a melhor rota para carro, para moto, e para carro tem problema às vezes. Então, assim, nós temos muito. Eu acho que ele deve ter ali até para caminhãozinho de entrega dentro de cidade, né? No caso de vocês não tem. Para nossa utilidade não tem, né? Não tem. Então, assim, nós temos essa dificuldade que às vezes o motorista está numa cidade que ele não foi, e nós não temos rotas fixas, né? Eu faço uma carga daqui a pouco daqui de Indaiatuba, que tem uma operação de origem de Indaiatuba para Balsas, e daqui a pouco eu faço para São Paulo, ou faço para Campinas, né, que é pertinho ali. Então a gente faz várias rotas. E eu tenho essa dificuldade muitas vezes. Claro que hoje nós temos roteirização dentro do rastreador, temos GE que ajuda no desvio, alerta, não vai por ali, mas muita da tecnologia que eu acho que tem que nascer ainda para carga excedente, tem muita oportunidade de falar para nós aonde vai ter um problema, ou falar para o motorista que ali teve um histórico, pelo menos. Então a gente está trabalhando em histórico. Lá tem um viaduto que uma vez eu tive uma avaria, então tu vai ter que desviar, ou tu vai ter que fazer diferente do que tu fez, ou que tu ia tomar a decisão de fazer, porque motorista muitas vezes ele usa o Waze e bota em rascada. Ele está com uma carga de 5 metros e a gente tem que resgatar o cara. Então a gente tem uma grande oportunidade. Mas hoje nós sistematizando essa questão de rotas, que a gente começou a travar isso, desde a entrega do documento para o motorista, a roteirização, ele faz junto com o nosso operador. Nós chamamos isso de operador referência. Eu tenho um operador tecnicamente treinado, que ele vai falar, tu sabe o que tu está carregando? Às vezes aquelas perguntas óbvias tem que falar. E é verdade, e daí tu faz o compromisso do cara. O trator. Não, cara, porque às vezes acontece no trajeto, o cara fala, mas como tu dá uma carga de 5 metros? Então a gente faz o óbvio com ele, cara, tá com uma carga de 5 metros, é tipo um checklist, né? A gente fez isso via sistema mesmo, e ele vai checando, né? O cara, tua carga é tal, tem 5 metros, tua rota é essa, tu concorda com a tua rota? E nós fizemos essa pergunta mesmo, porque às vezes dava as tragédias, eu falava pro operador, tu falou pro motorista que era essa rota? Então hoje nós temos um checklist que ele assina eletronicamente, que ele ficou sabendo de todas, vamos dizer assim, a complexidade que ele está levando. Então a gente tem vários processos que a gente cercou para não ter problema, porque tem muita rota que a gente faz, com cargas excedentes, ela tem uma complexidade gigantesca. Porque o nosso país tão bom de estrutura viária que nem é, né? Então nós temos vários problemas. E eu lancei... Fora piora esse cenário, né? Você não conhece? Eu lancei um desafio esses dias, porque existem as câmeras que você instala por fora e tal, né? Você fica olhando. Eu lancei um desafio para um fabricante esses dias atrás, para ele desenvolver uma câmera que ela detecta, ela tem a inteligência embarcada, eu estou com uma carga de 5 metros de altura. Então ela vai vendo os obstáculos que tem na frente, e a hora que ela detectar um que tiver nos 5 metros, que vai pegar na carga, ela avisa o motorista. Só claro, você vê uma prancha aí, né, com 25 metros de comprimento, uma carga de 5 metros de altura, não pode avisar 15, 20 metros de altura. Então,
A gente tem essa preocupação de tentar achar alguma coisa que nos facilita um pouco isso também. Mas as rotas, a pergunta que tu fez para o Júnior foi questão de rotas, né? Existem sim os rotalizadores, nós temos alguns, e a gente sabe que alguma dessas rotas que os rotalizadores dão, eles não podem fazer. Então, Por isso nós criamos, por isso que nós criamos, né? É porque assim, hoje vocês Nós criamos o operador padrão, porque ele vai dizer, cara, tu não pode ir por essa rota aqui, que tu falou que tu vai por Hoje aqui. você tem mapeado. Isso. Porque o custo, né? O custo hoje, cada quilômetro tem um custo e é bárbaro pro caminhoneiro, né? E as nossas rotas, existe a licença federal e estadual, que nem eu falei. Você pega as estadual que são pior que as federal, né? Então tem que cuidar muito isso. É porque pro roteirizador, você já tem o que é mais, você já tem o que é mais importante, que é o banco de dados, É. né? Gosto muito Então, dessa conversa. então assim, quando você tem um banco de dados, você já tem a informação pregressa, tu fazer uma parametrização de qualquer ferramenta, ela passa a ser mais fácil, né? É só uma questão de criação, né? Então eu acho que tá perto. Tá Acho que não tá perto, tão sim. longe como E hoje, Não. inteligência artificial, eu falo pro meu time lá da torre de controle, né? Nós trabalhamos na torre de controle faz... O Jorge começou lá com a visibilidade de botar rastreador. Eu acho que começou ali a história, mas 10 anos para cá a gente evoluiu muito a torre de controle. E eu estou agora instigando meu pessoal a trabalhar junto com a TI. Hoje a Troll tem um time de TI sensacional. Tem mais de 10 pessoas que trabalham em desenvolvimento de TI. Nosso gerente de TI também, o Fábio, é um cara que conhece muito, trabalha com nós há muito tempo. Eu estou trabalhando muito em inteligência artificial para pegar esse banco de dados e trabalhar um pouco mais rápido, né? Porque hoje eu trabalho em rotas, eu tenho que buscar ela, eu numero ela. Hoje eu trabalho muito com o histórico, gosto do histórico, mas eu acredito que tem muita oportunidade ainda para nós ter rotas já que o sistema traga para mim já com todas as complexidades, que ele me escolha por tamanho de produto, porque uma rota com trator ela é diferente de uma rota, uma colhedora de cana daqui a pouco, ou uma colhedora que é um pouco mais alta, né? Porque é a altura que mais tem problema. Então, nós estamos trabalhando nisso. Acho que para esse ano ainda eu entrego uma coisa que eu sempre sou provocado pelo Jorge, né? Ele provoca muito. Essa questão do caminhão, hoje a tecnologia que tem de fazer cerca eletrônica, nós enxergar, daqui a pouco alertar um motorista. Hoje já tem caminhões que enxergam outro carro na frente, então usar essa tecnologia para começar a olhar também os obstáculos, acho que é um futuro próximo, a gente vai ter alguma coisa. Qual é o perfil de frota hoje a gente falou aqui de carga excedente, a gente falou qual é o perfil da frota da Troll hoje na operação? Pranchas, carretas, siders, autoporte. Legal. O que cabia um trator em cima, nós estávamos contratando para carregar. O que é o Até projeto o nome. Prancha que cita ali no teu Legal. Aí tem uma história, eu acho que daí tem que começar da história da Troll, né? Como eu falei, a Troll ela é uma empresa que é o cegonheiro das máquinas, né? E isso não foi por acaso, né? Porque se nós pensar lá atrás, eu sempre conto essa história da Troll também, que o Jorge fala muito bem, que começou lá atrás com a SLC e a SLC John Deere, e tem uma parte também que era de puxar as coletadeiras, trilhadoras. Mas nós sempre lá na região, com as fábricas que são perto, né? Também tem a fábrica da Aco e alguns clientes que fabricam outros equipamentos. Lá na nossa região de noroeste do estado do Rio Grande do Sul, ela tem um estado fabril muito grande. E se juntou muito transportador ali, né? O Jorge, meu pai, os nossos conselheiros hoje que estão na Troll, são os caras muito precursor, que começou a vir as máquinas, mas começaram a crescer. Tinha muito cara que na época puxava soja, tinha graneleiro, e as carretas lá da região nossa era sempre mais larga e mais comprida. Então começa aí a história. Customizar o produto, o nosso equipamento, né, que eu chamo de equipamento, a nossa prancha, o nosso Júnior, deixa eu só fazer. Em 79, quando eu carreguei a primeira colheitadeira, eu carreguei num truque. Um truque de 6,5 metros, que naquela época era 6,80 metros de carroceria por 2,40 metros de largura. Eu carreguei a coletadeira em cima dele. Aí os produtos começaram a crescer, daí o truque já virou 9 metros. E daí já foi carreta mais larga, 2 eixos. Aí começou... Bitruque, aí veio os bitruque. Então assim, a nossa história ela começa na customização de equipamentos para atender os produtos agrícolas. Então nós começamos essa história e nós não perdemos a nossa essência. Então a Troll... E eu acho que tem muito do negócio que o Jorge trouxe na liderança da presidência da Troll,
que foi atender o cliente. Então a gente começou a customizar a prancha. A primeira prancha mesmo agrícola foi feito com As pranchas rebaixadas? Que era para agrícola com coxo, que a gente chama, que a máquina Que é para vai com transportar pneu. a máquina com pneu, né? Ela vem da prancha de transporte de máquina, construção da linha amarela, né? Nós 4 associados nossos compraram, a gente foi lá para um cara de uma oficina que tinha lá na cidade, nós queremos fazer isso daqui. Marcar os coxos, espichar o comprimento para caber a máquina com a plataforma. Então nós inventamos a prancha agrícola. Depois que deu certo, a gente foi para um fabricante, que foi a Facchini, foi nossa parceira de início das pranchas, né? Então tem uma história da Innovation, eles chamam de prancha Innovation. Hoje no mercado até os concorrentes compram muito e eu acho que isso nós chamamos um legado, vamos dizer, dentro da história do negócio. Mas tem essa história que nós customizamos muito. Então os produtos começaram a crescer, os clientes também abriram muitas portas, né? Que nem o John Deere, ACO, os nossos principais clientes ajudaram nós muito a trabalhar essa questão de cada vez mais trabalhar a otimização de mais produtos, ou o tamanho dele está dentro da prancha. E aí nós tínhamos a complexidade que aí evoluiu as pranchas, todo mundo tinha uma prancha quarto eixo que trabalhava na parte do agro, na coletadeiras de grão, nos tratores, e aí nós tínhamos a complexidade na pescoço removível, que trabalhava que nós tinha uma prancha diferente para atender a colhedora de cana. Então eu tinha produtos que atendiam 90% da demanda, mas eu tinha 5, 6 produtos que atendiam a colhedora de cana, porque ela, pelo ângulo de ataque, ela não pode descer pela rampa traseira, que é um pouco mais alta. Então ela sai o pescoço, cai no chão e a máquina, porque ela é de esteira, ela cai ali, então ela fica sem muito ângulo de ataque. E aí nós fomos provocados, um dos nossos clientes, né, a trabalhar numa inovação de atender desde a colhedora de grãos, que ela é carregada totalmente diferente, e aí todas as pranchas quase atendem, né, para colocar essa prancha dentro desse circuito, porque nós tínhamos um frete diferenciado também para essa prancha, porque nós tínhamos poucas para atender, porque ela não atendia as outras demandas. Então nós pegamos um fabricante lá de Caxias e começamos, em 2016, 2015, começamos a trabalhar num projeto Atrol junto com o fornecedor para ter essa prancha multiprodutos, né? Hoje é uma prancha premiada, aí nós recebemos prêmios dos Estados Unidos já para essa prancha, ela mudou o mercado, porque ela atende todos os produtos agrícolas hoje e consolidações diversas. Então, esse prêmio que nós recebemos do cliente John Deere, que ela tem um programa para fazer isso, mudou bastante o nosso negócio. Isso é um grande legado, acho que a Troll. E a Troll tem isso já dentro do planejamento estratégico. A gente já está provocando mais. Nós temos 2 projetos para lançar, não dá para falar, né? Nós estamos lançando, porque a gente customiza para os clientes. E eu ganho com isso, porque... É o nosso propósito, né? E nós trabalhamos nossa essência lá atrás, quando nós tínhamos os truques mais corridos, o Jorge falou, daí bota mais um ferro aqui, bota a plataforma junto. Então a gente trouxe esse legado para uma tecnologia, claro que hoje muito maior, né, muito melhor até de customizar. Tem muito fornecedor também que vem, sabe dessa pegada nossa de fazer projetos, e isso ajuda nós a estar na frente do mercado. Então quando o concorrente achar lá que já comprou a nossa, nós já damos com uma outra que ele vai ter que comprar também. Claro que isso dói um pouco, né, de fazer projetos novos. A gente tem pessoas, né, tem um custo maior, né? É um investimento grandioso, aí depois o pessoal sai comprando, mas a gente nunca para. Então acho que isso também faz nos provocar os desafios da empresa, né, Jorge? O Jorge desafia nós também. O Júnior fala bastante em John Deere e a GCO, né, mas nós estamos hoje dentro de todos os plays de máquinas agrícolas, né? E de construction, né? E construção também. Mas cada uma tem um formato de expedir o seu produto, né? Nós transportamos case e CNH, que eles não transportam o corpo da máquina com a plataforma e os pneus, porque as fábricas são separadas. Então é por isso que a gente ofereceu várias vezes oportunidades para eles, e por parte da engenharia deles, eles acham complexo carregar, porque vai variar a plataforma e tal. Então a gente trabalha com os mesmos equipamentos na John Deere, na GCO e na New Wall, na Case, onde poderia fazer uma otimização CMG também? também. Pouso Alegre.
Pouso Alegre, a gente está fazendo Três. bastante Mercosul para eles, né? Alguma coisa nacional, Mercosul e importação. Eles importam pelo Porto de Santos, né? Então a gente tira bastante. Nós estamos nos tornando especialistas no Porto de Santos de retirada e levada de máquinas especiais, né? Máquinas da Vocês agricultura. hoje tem uma operação. A Troll já passou de ser transportadora há muito tempo, né? A Troll já não é mais uma transportadora. É um operador logístico e hoje vocês também trabalham na parte. Aquela operação da GCO lá no Rio Grande do Sul, onde vocês tiram. Vocês vão responder. Se ficou pronto o trator, dali para frente, toda a responsabilidade é de A vocês. gente chama de transporte de meios próprios, né? Que é ir lá com o pessoal nosso, a gente traz o equipamento, o produto, o trator Armazena. para armazena e depois a gente consolida, carrega e entrega. A gente chama isso de pátio único, né? Nós temos uma operação onde nós montamos o trator para um cliente, Os Mahindra, né? os Mahindra. Os Mahindra. Aham. É isso aí. Tem uma pergunta que tá me intrigando desde o início. A gente conversou no bastidor aqui, né? Me chama a atenção o tempo que tu tá à frente do negócio, mas chama mais atenção o número de associados, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa com bastante sócios e era complicado o relacionamento. Como que é essa relação, né? E, obviamente, se você tá à frente esse tempo todo, ela tá dando certo. Qual é o diferencial para lidar com essa quantidade de sócios? Como é que é essa divisão, a atuação, a lidar com o ego individual de cada dono do negócio? Sim. Eu tive sorte que o primeiro ano que eu assumi a Troll foi 2004, que foi o último ano das vacas gordas, que a gente diz. O agronegócio estava bombando, né? E naquela época nós éramos dependentes de 99,9% de um cliente só. E aí quando chegou o final do ano fiscal dele, o nosso faturamento fez assim, né? E aí nesse período aí, eu dei a oportunidade de todos os sócios que não tinham então as pranchas essas, só tinham as carretas, eles colocassem uma prancha cada um deles. Eu fui começando a dar a igualdade de sócio da empresa para todos da mesma forma. Se eu era sócio e eu queria ter mais, ganhar mais na sociedade, eu teria que colocar mais caminhões. Investir mais. Investir mais. Negócio. Mas ela não é fácil. Ela tem 43 sócios hoje e não é fácil, né? Mas nós temos uma coisa que é muito boa, que eu tenho um conselho de administração, que nós chamamos, que eles fazem 2 reuniões por mês, eles fazem lá, e a cada trimestre eu vou lá com eles, ou se tiver necessidade eu vou lá, sento, converso, ou quando nós temos projetos novos, eu vou lá, eu apresento para eles, e eles me dão o aval, né? E tem um conselho fiscal que também são sócios, é formado por sócios. Então os 2 conselhos são de sócios. E a transparência que nós temos, ela é muito clara. E nós estávamos falando ontem também, né? Eu lá na minha empresa particular eu faço o que eu quero, né? Na Troll não posso fazer o que eu quero, eu tenho que mostrar os balancetes trimestral, eu tenho que fechar numa assembleia o balanço do ano. Porque assim, tu trouxe a Troll pro mundo, né? Vamos, né? Perfeito. Não, isso é uma coisa, mas assim, eu não quero defender e nem quero jogar pedra nos meus antecessores. Não, porque eu tenho, não era o momento, não era o momento. Porque eu tenho hoje no conselho de administração um dos conselheiros que ele foi presidente por, eu acho que 2 ou 3 mandatos, que eram de 2 anos na época, né? E hoje me dá total apoio no que eu faço. Então, o momento era outro. O momento era outro. Né? Não era o momento, A agricultura estava num momento pequeno também, não era uma agricultura expansiva, que nem foi ali de 2001 até 2004. A tecnologia evoluiu muito também nesse período, né, até agora. Eu me recordo assim que foi um Deus me acude, lá quando em 96, eu acho que a John Deere andou comprando todas as ações das fábricas, andou comprando a fábrica da SLC, né? Porque os americanos vieram para acabar com tudo. E, cara, eu já pensei assim, se acalme-te. Nossa. Não se preocupem, né? Não se preocupem que eles não vão fazer nada, pelo contrário. Vocês podem anotar aí que vai ser o nosso crescimento.
Eles não estão vindo aqui para o Brasil, investindo no Brasil, né? Eles são o líder mundial, são o líder mundial, são os segundos fabricantes no mundo de máquinas e equipamentos agrícolas, tratores, tecnologia. Vai aumentar e vai ter que ter Exatamente. máquina. E foi o que aconteceu, né? Então eles não têm poder de gerência na condução da Troll. Então, se eles tiverem algum problema, se tiver alguma dificuldade, eles vão para o conselho, eles registram, tem o livro de registro lá de inconformidade que eles acham que tem, entregam lá para o conselho debate lá nas reuniões deles, se achar pertinente, eles chamam nós, né, ou algum departamento nosso da administração que vai lá e dá a explicação do que está acontecendo. Em últimos casos, me chamam a mim, né? Mas eu gosto quando as coisas são mais cabeludas, me chamam a mim, que eu protejo muito o meu time, porque é sociedade, né? E eu dou minha confiança neles é total. Eles sabem o que estão fazendo, nossos líderes, eles sabem o que estão fazendo. A média de idade que eles estão com nós é 8 anos. Eu tenho um colaborador meu que estava há 2 anos, quando eu assumi em 2004, já fazia 2 anos que ele estava na Troll. Que na época ele era amarrador de carga, né? Hoje ele é gerente de contas e cuida da nossa operação toda do GTR, né? Essa história. Tem várias histórias, mas a do Evandro eu acho que é mais. Não, cara, mas é o Graxa. O Graxa conhecia ele amarrando trator. É assim, não é fácil contentar gregos e troianos, né? Mas estamos aí, a gente sempre está levando pedrada, levando elogios também, né? Mas dentro das pedradas que eu falo, dentro das críticas, se elas forem construtivas, cara, eu aceito. Porque muitas vezes a gente está habituado, não dizer, com o nosso espaço, né? Com o momento, nós passamos 3 para 4 anos agora, o momento da pandemia para nós foi um momento muito bom. Nós não paramos, nós esquecemos muito. Então, as críticas, se forem construtivas, cara, eu aceito. E pro meu time, eu sempre digo, cara, se tiver alguma dificuldade que alguém tentar atacar vocês, não são vocês que têm que dar a resposta para algum sócio. Vocês passam pro Júnior, que é responsável pela nossa operação, primeiro pro Graxa, né? Que ele que é o responsável pelo GTR, que faz distribuição de carga, tudo que cuida de tudo. Torre de controle, né? A torre de controle. E aí ele sabe para que ele vai levar. Se ele vai levar pro Júnior ou vai trazer para mim. Mas eu, para mim, ultimamente, não tem feito nada, porque depois de uns tempos para cá, que ataca tudo, né, cara? Nem goleiro não quer que eu seja mais do time, né, velho? Essa é uma boa pergunta. Você vai receber prêmio? Não vai puxar o saco, mas, meu, o Jorge faz um negócio que eu tento cada dia aprender e aprendo com ele cada dia. Porque ele tem um negócio muito. Não é político. O cara não é político. O Jorge consegue absorver coisas que às vezes eu vejo um problemão, que pra mim, na minha cabeça, às vezes é um problemão, e eu sou um cara, né, da operação, gosto dessa pegada e tal, né? Eu mesmo sendo diretor executivo da Troll, hoje também trabalho na parte comercial e estou me desenvolvendo nessa parte também com clientes, mas às vezes eu vejo com um problemão, o Jorge tem um sangue frio, Honor, que é sensacional. Se ele vê com um problema, ele deixa pequenininho, né? Então, o Jorge consegue fazer essa complexidade de 43 sócios e muitos anseios, né? Muitas vontades, né? Que cada um tem uma empresa e a gente respeita muito isso, mas ele consegue fazer isso, filtrar muito bem do lado que vem a demanda de reclamações ou de vontades dos sócios com o conselho, e consegue também os problemas que nós temos do outro lado com os associados, muitas vezes com motoristas ou mesmo com eles, assim, discussões e tal. E o Jorge consegue fazer esse meio de campo. Faz 20 anos que o cara tá, né? 13 anos ele faz nossa eleição. E o cara tá aí ainda. Conhece o partido, né? Conhece os atletas todos. Ele consegue... Os do ataque e os da defesa também. Então, acho que isso é uma coisa boa também, que tem muito na conta do Jorge. O Jorge tá sendo humilde, mas tem muito do que ele consegue trabalhar essa complexidade e deixar mais harmônica. E com essa infraestrutura toda, né? Como que foi passar aí por esse processo da pandemia? Quando o negócio veio e fechou tudo. Eu vou te contar. O Jorge tem várias histórias na pandemia.
Eu vou ter que contar que o primeiro cara que eles mandaram embora da empresa fui eu e o velho Deuclésio, que era o zelador da empresa lá, que era os da terceira idade, velho. E eu, peraí um pouquinho, eu não vou sair daqui antes. Vai pro isolamento, né? No primeiro momento pensei assim, bah, cara, agora eu vou tirar umas férias, né? Trabalhar home office. Quem pensa, trabalhei 15 horas por dia. Mas foi uma coisa assim tão louca, a pandemia, para mim e para o Júnior principalmente, porque quando começou todo o bafafá da pandemia, nós estávamos viajando e nós terminamos nossa viagem em Indaiatuba, nossa filial em Indaiatuba, a gente foi pegar o voo em Campinas para ir para Porto Alegre, o aeroporto um deserto, cara. Tava nós dois e os gatos pingados lá, né? E aí nós dois sentados para andar o horário do voo, né? Daí a pouco passa a ver um cara de máscara. E o cara indo para Porto Alegre também, eu disse pro Júnior, mano, o que esse bunda mole? Tá de máscara, né, cara? Mas, e aí nós chegamos em casa, tava todo mundo esperando nós chegar para ver o que nós íamos fazer, né? E aí nós criamos um primeiro passo, criamos um comitê de contingência, né? Então pegamos o Tomás, que tu conhece, que o cara é um alucinado por segurança também, pegamos o técnico de segurança, pegamos a menina do RH, a nossa gerente do RH, gerente de contadoria, pegamos o Zeca, o nosso time de gestão da empresa ali. O que vamos fazer? Definimos os passos. E os clientes pediram para nós, vocês vão parar? Eles não vamos parar. Nós temos que estamos estudando como nós vamos fazer para não parar. Claro, nós não tinha acordado isso ainda com os motoristas, não tinha combinado com eles, né? Então nós montamos estratégias de proteção para eles. A primeira coisa que nós fizemos foi um kit, desculpa interromper, Jorge. A vez que o Jorge falou é importante, nós fizemos uma contingência, primeiro nós vamos fazer, cara, como é que vamos fazer com os motoristas, né? Vamos ficar exposto. Aí nós demos um kit, eu lembro até hoje, porque a gente tava muito cru ainda no que o coronavírus, infelizmente, ceifou muitas vidas. Tá muito cru. Não sabia de nada, né? Proteger os caras, porque nós ia se proteger mais fácil, né? O pessoal administrativo se isola, vai pra casa, pega o computador e o motorista, cara. Então, assim, nós demos um kit que era ter água, né? Isso aconteceu mesmo que às vezes é meio paliativo, sabonete, porque começou a faltar também, né? E começamos a dar luva, máscara. E começamos a distribuir isso. Botamos em todas as filiais em grande escala. Nós distribuímos para os nossos motoristas da Troll, para os motoristas dos associados que compõem a frota da Troll também, para os nossos terceiros e nossos agregados. Mesmo que o cara foi a primeira viagem que ele entrou lá dentro para carregar em qualquer uma das nossas filiais, na hora que ele entrava lá dentro, ele fazia a higiene dele, nós tínhamos locais para se fazer a higiene e já entregava um kit para ele. Essa aqui tu leva na tua viagem, tá? Isso chama responsabilidade social. Responsabilidade social, claro. Mas financeiramente o negócio deu uma baqueada? Não. Nós não olhamos isso no início da pandemia, tá? E aí o medo foi, como de todo gestor foi, que vai acontecer daqui para frente. Né? Se nós não parar, eu acho que se as fábricas não parar, eu acho que nós vamos ao menos nos manter. E aí a gente começou a trabalhar. Foi bem, né? Que nem o ano o ano anterior, né? 2019, daí o mês de abril deu uma parada. Mas daí resolvemos os problemas, em tese, o problema dos motoristas. Então, demos comida para eles. A gente deu bolacha. Deu vários alimentos assim não perecíveis para eles levar junto para eles se alimentar também, né? Evitar o contato. Claro, evitar contato. Então a gente tratou até onde nós pudemos, a gente tratou eles, tá? E aí vamos agora para os nossos contingentes. Em uma semana, o nosso TI lá em Canoas, nós temos a administração central, ele conseguiu botar, eu acho que foi 43 colaborador nosso, trabalhar home office de casa. Porque a complexidade nós tínhamos convidado de VPN. Tinha 3 VPN, que volta e meia um ia trabalhar em casa e a gente nem tinha. Então essa força de TI também ajudou muito ele. Logo nós conseguimos 40 e poucos, né, foram a infraestrutura. Então, quem tinha carro, a gente deixou, que quisesse vir trabalhar, a gente deixou. Quem dependia de transporte urbano, né, se quisesse vir, vinham. E nós, cara, por incrível que pareça, toda a nossa força de trabalho, estou falando toda,
Do amarrador de carga, do zelador, até a direção, ninguém quis ficar em casa. E eu e o seu Deoclésio me mandaram nós embora, né, porque nós éramos da terceira idade. Então, os da terceira idade estão mais vulneráveis, né? Falava um monte sobre o risco. São os caras de risco, aí vou mandar esses caras embora. Eu falei, bah. E a minha esposa, ela é diretora, é gerente da controladoria. Ela tinha o time dela, ela botou, eu acho, 70% trabalhar home office também. E aí eles falaram, então vamos embora, né? Eu vou tirar umas férias agora, até a hora que eles me chamam de volta, vou pra praia, né? Eu vou trabalhar da praia, bem faceiro. Cara, a praia é deserta. Mas eu saía a caminhar na frente das casas, todos os caras que tinham casa na praia, trabalhando home office na praia. Lógico. Mas ninguém ia pra rua, né, cara? E aí eu passava na frente das casas, os caras fechavam, iam pra dentro, fechavam a porta, e eu passava e ia fazer minha caminhada. Eu fui num sábado, daí, segunda-feira da outra semana de madrugada, eu acordei 3 horas da madrugada, o colégio fechou, eu levei minhas 2 crianças junto, eu acordei a minha mulher e disse pra ela, arruma as malas aí, e vamos embora. Mas como vamos embora? Não, eu não fico mais aqui. Não, eu não fico mais aqui. Tá, mas tu vai fazer o que lá em Canoas? Não, eu vou ir trabalhar. Eu sou diretor da empresa. Eu quero ver quem não vai me deixar, quem vai me barrar, né? E dito e feito. Cheguei na portaria, o guarda. Seu Jorge, o senhor não pode entrar. Seu Jorge. Eu fico imaginando a cena, né? Seu Jorge, o senhor não pode entrar. Quem disse que eu não posso entrar? O senhor sabe, a determinação sua, né? Então chama a Bárbara. E chama o Tomás, que o Tomás os dois eram os líderes do comitê. Os caras do processo. E daí vieram lá, nem chegaram perto de mim, né? Chegaram lá e... O que o senhor veio fazer? Não, eu vim trabalhar. Eu vou ficar doente se eu vou ficar em casa. Eu e minha esposa vamos voltar a trabalhar. O senhor Deoclésio pode deixar ele em casa, que ele é do outro escalão, então ele pode ficar em casa, mas eu vou trabalhar. Daí cheguei, o primeiro cara que eu peguei foi o Júnior. O que nós temos para fazer? Qual é a agenda que tu tem de viagem? O que tu precisa fazer? Nós vamos ir, cara. Nem que nós vamos de carro. E fizemos a metade das nossas viagens de carro, e a metade a gente conseguiu voos, que reduziu os voos também, né? E foram, eu quase morri usando máscara dentro dos aviões, cara, mas nós não paramos, cara. Mas foi um momento assim que eu agradeço muito os nossos motoristas e todos do nosso time, que ninguém queria, assim, e graças a Deus não tivemos muitas baixas, né, vamos dizer assim, por alguma responsabilidade que nós tivéssemos, assim, de mandar o cara que ele não queria, aconteceu alguma tragédia, infelizmente não ia ter controle igual, daí é uma discussão que eu acho que não chega a lugar nenhum, o vídeo é uma insegurança até hoje, enfim. Mas nosso time, assim, e agradeço eles porque todos, a pergunta minha e do Jorge era essa. Todos que querem ficar em casa vão ficar, quem não quiser vir não vem, mas todos foram, assim... Foram unânimes de querer continuar trabalhando. Nós queremos vir trabalhar, ficar um tempo em casa. Claro que depois nós começamos a trabalhar o home office também. Hoje tem pessoas que trabalham ainda de home office, muito pouco, na parte de TI, eu acho que tem alguns que a gente fez um projeto. Mas ensinou muito nós, né? Mas nós passamos bem. Depois deu um boom no nosso negócio, 2020, 2021. Nós batemos recorde de carregamento, né? O único mês do ano que para nós, vamos dizer assim, não fechou nossas contas foi em abril. E aí, em maio, as fábricas ligavam. Vocês estão trabalhando, então? Qual é a capacidade de vocês? Full. 100%. Full. Até teve um domingo que o Jorge me ligou, que estava bem no auge da pandemia. E daí tava dando muita coisa na mídia, né? Muita coisa, o pessoal se assustou. Teve uma semana ali que foi de terror, né? Que eu lembro até hoje. Daí o Jorge me ligou e tava morrendo muita gente. Daí ele falou assim, cara, vamos parar, velho. Porque é uma responsabilidade muito difícil. Assim, Vocês perderam gente? Perdemos, mas assim, dentro do nosso... No rol de direto, 1000 motoristas que nós temos, né? Eu acho... Eu não quero falar, vou botar bastante, eu acho que foram 4. Sim. 4. Puxavam pela troll, que fizeram alguma... Né? Tiveram complicações, nós tivemos o mínimo possível. Familiares deles em casa, assim, eles perderam bastante, né? Sim. Mas não foi também números exorbitantes, né?
E aí depois, quando chegou naquele momento que você descobriu que a ivermectina ajudava a proteger também, nós compramos ivermectina, a gente também deu para eles e nós tomávamos também, né? Então, cara... Eu não fiquei preso na Europa por 2 semanas. Eu lembro também que tem alguma coisa. Então. Eu voltei. Mas teve... Quando eu estava lá, assim, a gente já via já uma movimentação, assim, já tava muita máscara na rua já, e tava falando em pandemia. E eu cagando pro troço, né, velho? Não vou morrer desse troço. Tu sabe que o Júnior é meu sobrinho emprestado, né? Ele foi meu sobrinho até 2011. A minha primeira esposa é tia dele. E aí, quando começou o bafafá todo ali do Covid, e qual é o remédio, qual é a vacina, não sei o que lá, falar da ivermectina. E aí o pai do Júnior disse assim: o único cara na nossa família que está protegido é o Jorge, porque pegou malária e tomou quinina. Eu quando fui fazer a Transamazônica, tu vê como as pessoas às vezes não sabem o que estão falando, né? Que é a cloroquina, né? Eu tomei cloroquina por 90 dias antes de eu ir viajar para Transamazônica. Sim, para fazer a imunização por causa da malária, né? Sim. E durante 60 dias eu substituí a água por água tônica, que é feito do quinino. Do quinino. Né? Então, assim... Sou fã da água tônica até hoje. E eu não peguei malária. Fiquei 30 dias praticamente dentro da floresta amazônica e não peguei malária. Mas, para tu ver como era um medicamento, né, de uso... Mas teve sido... Eu peguei 4, que eu morei em Cuiabá. E de Cuiabá até Rio Branco do Acre, era tudo chão. Tinha 50 quilômetros saindo de Cuiabá ali, que era asfalto, depois era tudo chão. Pegou 4 malária? Peguei 4 malária. E tô aí, cara. Então, Mas teve no meio eu tava falando domingo, o Jorge me ligou, o que nós vamos fazer, cara? Tá morrendo gente, estamos apavorados. O que nós vamos fazer, cara? Daí falei, quando nós tiver carga e as fábricas tiverem expedindo, nós vamos ter que transportar. E o pessoal né, os motores que quiserem trabalhar, vão trabalhar. Então nós não paramos muito pouco. Mas teve uma época que as fábricas, esse abril, foi algumas fábricas que a família não deixava o colaborador ir trabalhar. Teve esse pânico. Eles tiveram que ajustar home office, né? Na empresa, quando nós fizemos a reunião aqui, que foi no início de março, que foi eu nunca mais me esqueço, na sala de reunião, disse assim: isso não passa de 15 dias. Essa foi a minha palavra. Não se preocupe, vamos botar o pessoal em casa, mas não vai passar de 15 dias. Olha só, durou 8 meses. Né? Mas enfim, vamos falar um pouco do nosso atual momento. Nós já fizemos um briefing lá fora, né, cara? Às vezes o podcast deveria começar antes, né, cara? Era muito. O atual momento agrícola, né? Nós estamos vendo na televisão aí, a gente está vendo notícia de indústria de maquinário parando, ou reduzindo a produção, enfim. Qual é a realidade do negócio? Vamos botar assim a pergunta. Qual é a verdadeira história do negócio? Existem alguns... Eu sei que está repercutindo muito a situação do fechamento da fábrica de coletadeiras da John Deere em Horizontina, né? Mas tem um pouco de verdade nisso, mas não é tudo isso. O momento agora é um momento de acomodação do mercado, né? As commodities, então a pandemia trouxe muita coisa boa que foi alavancar as fábricas e a agricultura como um todo, de um modo geral. Mas isso trouxe com ela uma questão de muitas vezes não saber o custo real do negócio, né? E todo produto, quando começa a entrar de certa forma em excesso, ele chega um momento que ele tem que dar um break para se acomodar às coisas e vai voltar de novo. Isso são os ciclos que a gente trata isso como um ciclo, né? A agricultura. Então, estava sendo produzido safras recordes em cima de safra recordes também. Por isso a necessidade de tantas máquinas, insumos e tudo isso, né? Entrou
entrou o momento de 2023 que começaram os problemas de tempo, né? Falta de chuva em algumas regiões, e esse ano, para essa safra, isso se acentuou mais ainda. Então teve bastante quebra de safra. É um dos fatores, né? O outro fator, a China, que é o maior consumidor de grãos do país, reduziu as compras, né? Ela não foi mais com tanto apetite ao mercado para deixar o estoque dela sempre em alta, regulador. Se acomodando também. Se acomodou também, porque a China também, esse ano, o PIB dela vai ser menor que o da Índia. Então a Índia está ultrapassando a China na questão econômica. Então eles também estão em crise na China. Uhum. E aí os dois pontos. A agricultura com quebra de safra. Não fala a verdade. A mídia não fala a verdade de quantos mil toneladas o Brasil deixou de produzir. A América do Sul, alguns países tiveram uma produção boa, né, que vem suprindo isso. A Argentina, a safra dela foi uma safra mais ou menos, e começou com a troca de governo, começou a exportar os grãos dela também. Então tem sérios fatores. Tem um fator político aí também, que nesse momento eu acho que não deve olhar muito isso. Está interferindo, sim, mas não deve olhar muito isso, tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Porque aí existe uma oportunidade. Toda crise existe a oportunidade. Mas temos um problema, sim, que deve perdurar esse ano e talvez parte do ano que vem. Tá? Até que o ciclo começa a alta dele de novo, né? Porque o que era produzido de alimentos, né, ou de insumos para criar alimentos para a população se alimentar, não foram produzidos na penúltima safra e nessa última safra. No Brasil, na América Latina, porque ela é o maior produtor de grãos do mundo. Se você pegar os Estados Unidos, produz bastante, mas não produz o que nós produzimos aqui, ele como só. Né? Então, essa vontade essa desistência dos grandes países consumidores, com os milhares de pessoas que tem, as milhares de boca que tem fome, né, está crescendo, não está diminuindo. Então eles estão gastando os estoques reguladores deles, né? Mas isso vai chegar um momento que eles têm que botar em ordem esse estoque regulador, porque lá na frente vai faltar alimento. Então isso vai vir, tá? Essa retomada vai vir. Eu sou fã do Paulo Herman, o ex-diretor da John Deere, que ele sempre dizia assim nos nossos encontros, ele dizia: pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Todo dia que eu saio de casa de manhã cedo, eu passo no hospital, eu paro, tem um enfermeiro lá que é meu amigo, eu peço para ele, eu já nem peço mais, ele já sabe o que eu vou pedir. Ele disse assim: seu Paulo, essa noite nasceu 50 pessoas e morreu 8. Então tem 42 bocas. De saldo. Tem 42 bocas que o senhor vai ter que produzir máquina para entregar para a agricultura vai ter que produzir alimento para sustentar esses 42 que nasceu só aqui no meu hospital. Então, nasce mais pessoas no mundo todo, né? E os países asiáticos, eles gostam de se alimentar também, sim, que nem nós, e aonde estão a maior população está na Ásia, né? Eles gostam de se alimentar, eles gostam de comer carne também, e subprodutos derivados do soja. Então eu acho que é um momento de acomodação do mercado, as commodities todas baixaram, né? O soja foi a mesma coisa, deu uma reativadinha agora, mas ela não vai chegar nos preços que estavam. Sempre lá vai pedrada. Chegou a estar 200 contratos futuros. Os agricultores, eles estão... Quem tem uma gestão boa, isso que nem no transporte, quem tem uma gestão boa, eles se capitalizaram, né? Eles estão capitalizados, eles vão talvez não plantar toda a área que eles têm, vão plantar um pouco, esperar melhorar isso para depois entrar com mais apetite, né? Mas o norte do país
que era a nova e é a nova fronteira agrícola nossa, está sendo aproveitada, né? Não está sendo desmatada, acabando com florestas que nem se fala, e não é isso. O cerrado está sendo aproveitado, terras degradadas estão sendo aproveitadas, então há possibilidade de se produzir muito mais com tecnologia que nós temos hoje. E a gente vai passar, nós temos fé que nós vamos passar esses momentos. Nós passamos na troca, né, eu falei, comentei no início, eu entrei em 2004, 2005 vem a bolha imobiliária nos Estados Unidos, né, que caiu lá para baixo, e foi 2005, 6, 7, 8, segundo semestre de 2009 começou a levantar de novo. Então foram 4 anos, 5 anos, que nós tivemos ali, que dá para se falar de crises, que foi o momento de acumulação. Aí vem o 2014, que foi até 2018, né, também foram momentos de crise, de acomodação, ciclos, né? Foram os ciclos. E a gente está aprendendo isso, a agricultura está aprendendo isso também. O que os grandes grupos estão vendo para driblar um pouco essa questão do tempo? Tem algumas culturas que eles estão adiantando o plantio, porque o nosso clima está mudando, algumas regiões estão chovendo antes, né? Então tudo está se acomodando. Isso vai voltar. E claro, o fator político, nós não temos uma política clara voltado ao setor agrícola, né? Há boas intenções, talvez, do nosso ministro da Agricultura, mas políticas claras, definidas, que devem perdurar por governos que saem, governos que entram, nós não temos isso. Nós não temos uma agricultura subsidiada, né? Se hoje nós tivéssemos uma agricultura com subsídios, talvez teríamos produzindo normal, que nem os Estados Unidos está, e outros países que têm agricultura subsidiada está acontecendo. Mas não está, nós não temos. Então isso o agricultor tem que ir lá no banco e pegar o dinheiro dele lá e investir no plantio, com o juro que está no momento lá, e os juros do momento hoje não estão nada atrativos para fazer esses investimentos. Mas é o ciclo, nós vamos vencer. Temos fé que vamos vencer. Não tenha dúvida. O brasileiro ele é muito resiliente. Resumindo, eu acho que essa questão E o nosso país é muito grande, né? É muito grande, tem muitas oportunidades. Resumindo, eu acho que essa questão do momento da indústria do maquinário agrícola é o ciclo que estava muito alto também, né? Teve demandas aí, nós fizemos demanda, claro que nós gostaríamos que ficasse lá nas alturas. Então, o preço da commodity saiu um pouco fora. Tudo aumentou, né? A pandemia potencializou isso também, e tudo tem um ciclo, e esse ciclo foi um ciclo muito alto de números, nossos números, os números dos fabricantes, os números dos agricultores também aumentou muito, e esses ciclos, como o Jorge falou, eles já existiam antes, né? E é isso que os nossos principais clientes falam para nós. Só que agora o que a gente impacta mais, porque também a gente fez investimentos e tal, todo mundo investiu. Só que agora o ciclo vai baixar um pouco mais, né? Porque nós temos Laninha que aconteceu em 2023, afetou esse ano também na colheita e também uma parte no plantio. Nós tivemos uma estabilidade também no commodities, baixou, então são várias variáveis. A questão de segurança política no Brasil isso já tem um histórico de quanto tempo, agora mais, ele está mais polarizado. Vai e volta sempre. Então, assim, essas variáveis todas afetam a demanda, né? Só que esse ciclo aqui ele vai fazer nós olhar mais a longo prazo, e todo o desafio de ciclos baixos, ele tem uma grande oportunidade de nós também ter negócios novos, trabalhar internamente, reduções de custos. Então, eu acho que nós vamos passar de uma forma que a gente aprenda e tenha oportunidade de novos projetos. Em 90, na Copa de 90, como é que era cantado o nosso hino da Copa, né? 90 milhões em ação, para frente 200, Brasil. 250, já tá. 8 milhões, né? Estamos com 250 milhões de pessoas no Brasil só. Daqui, vamos botar daqui... 34 anos. Daqui 8 anos, daqui 5 anos nós devemos estar aí com 9 bilhões de pessoas no mundo. Essas pessoas têm que se alimentar, né?
Então vai ter que, alguma coisa tem que acontecer. O ciclo produtivo ele vai ter que voltar, uma hora vai chegar. Claro que esse ano ele é mais impactante, porque a proporção do negócio é maior. A redução é maior. Porque nós saímos de 90 milhões para 250 milhões de pessoas. Sim. Né? Vamos lá, nós não sei dizer qual é o percentual disso, quer andar de carro, quer comer bem, quer se vestir bem, Sim. né? Venho para os centros urbanos. Isso impacta em produção, tu tem que ter produção em alta escala. A hora que isso para, né? A coisa é em alta escala que cai também. Eu já não vou comer churrasco todo final de semana, vou comer uma vez por mês, 2 vezes por mês. Então a gente vai se acomodando também com isso, né? E isso volta. Mas legal. Cara, porra, velho. Quando eu falei pra vocês que ia ser 1h30, Eu até falei já deu 1h40 já, tá? Tu viu? Então, assim. Mas o tema é bem Não, instigante, fica né? 2 dias aqui. Contar a história de vida, né, cara? Então, assim, pô, do fundo do coração mesmo, cara, que legal ter vocês aqui, essa conversa, né? Acho que muita informação, né? Assim, não tem nem palavras para agradecer vocês de se disponibilizarem em vir aqui participar conosco, né? Deixo para vocês finalizarem, se acham que ficou alguma coisa para trás, que acham que vale a pena falar, enfim, as considerações finais de vocês do nosso 9º episódio do PGRcast. Pô, legal, Adoro. Eu vou fazer depois o Jorge fecha. A gente sempre faz isso na empresa também, né? Deixa por último, não vê porque era. Ele sempre fala fechamento. Eu agradeci vocês no início, falando, obrigado, Helder, prazer te conhecer, cara. Muitas perguntas aí pertinentes, a gente não se conhece, eu sei que tu conhece um pouco desse negócio, mas fez perguntas que são pertinentes ao nosso negócio, espero ter sanado algumas. Agradecer você, Anor, também pelo convite, muito obrigado, uma satisfação estar com essas feras aqui também, como vocês, e parabéns. Eu tô seguindo agora o PGRcast legal. e vejo e comecei audiência qualificada, né? Audiência qualificada. Falou lá que pediu para os funcionários, né? Pra se inscrever lá no Logística Fora da Caixa. Então vejo que o PGRcast tem tudo a ver com o nosso negócio de nós falar um pouquinho sobre o que a gente faz, né? Porque às vezes a gente não tem essa oportunidade de falar tão tranquilamente, né, do que a gente faz. Então, muito obrigado pelo convite aí, em nome da Troll, em nome de todos os nossos colaboradores, sócios, né, na empresa. A gente representa uma grande sociedade, né? Então a gente tem uma grande responsabilidade, a gente fica feliz também de estar aqui pelo convite. Muito obrigado. Bom, cara, eu não tinha como deixar de atender o teu convite, né? Olha aí. Acho que faz uns 3 meses que tu me convidou, né? Eu só estava tentando ajustar essa agenda. E hoje foi o dia. Legal. Sempre tem um dia, sempre acontece essas coisas, né? Vai acontecer. Não levou 2 anos. Não levou 2 anos, tá melhorando. Não levou 2 anos. Tá melhorando a minha credibilidade. E aí eu ia perguntar quando vai ser a próxima compra de receita. Mas no início eu falei que eu tive mais um cara, é um grande amigo meu lá de Garibaldi, o Cássio Fac, em 2006, quando eu abri a filial de Montenegro. Ele ficou sabendo que nós estávamos lá e a gente tinha conseguido uma área, a primeira empresa de logística que se instalou dentro do polo, da área do polo petroquímico, foi a Troll. E ele descobriu, ele passou lá fazer uma visita, né? Ele pediu quando é que tu vai começar a construir. Cara, assim que eu liberar, que eu tiver a documentação liberada, tiver autorizado pelo Estado, aí eu vou começar a construir. E aí o cara ficou 2 anos também, me visitando. Toda semana ele passava lá, e aí, Jorge? Ele é daqueles gringos, e aí, Jorge? Cramento não vai sair pra hora? Eu falei, não tenho nada liberado ainda. E aí o cara sumiu. Ele não foi tão resiliente que nem você, né? Ele sumiu, e aí conseguimos liberação para construção. E aí eu disse pro Martin, cadê o Cássio, cara? Sumiu o Cássio, cara. Vamos achar o telefone desse louco aí para nós, ao menos falar com ele, né? Sim. Vamos reativar os orçamentos e tal. Aí achei ele.
Ah, não, que tu conseguiu liberação. Eu falei, filha da puta, cara, desculpa a palavra. Tu sumiu, velho, me dá vontade de deixar tu de fora. Mas eu já tenho um histórico desses caras que me visitam e levo 2 anos. E depois, quando eu volto, a parceria fica muito bom. Isso foi em 2009 que eu comecei a construir, né? E agora, sábado passado que passou, nós fomos jogar futebol com o time deles lá, e o pessoal da Associação dos Motoristas lá em Garibaldi, comeu um churrasco lá. Então, continua no hall dos amigos ainda também. Isso é legal. Isso é muito importante. Então, o que eu tenho a agradecer, o que eu tenho a dizer para você é agradecer a vocês pela oportunidade de nós falar um pouco da nossa empresa, contar a história da nossa empresa, o nosso crescimento como profissionais também, não que nós antes de entrar na Troll a gente não era, mas era de uma forma diferente. Hoje a gente tem um currículo bem mais acentuado que nós tínhamos antes, e isso ajuda bastante, né? E nós passar informação para vocês do que está acontecendo dentro do que vocês pediram para nós, né? Nós estamos com medo também, né? Mas com a nossa resiliência, a gente tem certeza que nós vamos passar esse momento crítico que está vindo aí, né? E sucesso para as nossas empresas. Obrigado, igualmente. Né? E temos que olhar para frente. Se nós se acomodarmos, o bicho vai pegar. Então vamos correr mais do que o bicho para ele não pegar nós, né? Legal. Muito obrigado pelo convite. Quando quiserem saber mais, você vai ver se vai visitar a nossa empresa nova lá em Canoas, né? Eu não vou deixar meu estado de fora. Né? Vamos lá. Prazer te conhecer, cara. Prazer. Helder, né? Isso. Então, agradeço aí também a obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Volta Maia, né? Hashtag volta Maia. Hashtag Volta Maia. Não, na próxima quinta o Maia já tá de volta. Foi muito bom o papo e tu comentou, né? Eu acabei invadindo as perguntas do Anor, mas os ganchos eles vão surgindo. O papo ele fica muito tranquilo porque não é algo formalizado, né? Você dá uma ideia, mas as coisas vão surgindo de acordo com que vai vindo a resposta, né? Isso é bem tranquilo. Eu não sabia do roteiro que vocês tinham organizado, Mas tudo isso, né? E aí o Júnior pediu assim, cara, o que será que eles vão falar? Cara, eu tô seguindo os podcasts, eles é foda, velho. Mas eu tenho uma coisa pra mim, Anor, se eu não souber... Quem vai convidar nós pra falar o quê, cara? Se eu não souber contar a história da nossa empresa falar o que acontece com a nossa empresa, eu acho que estou no lugar errado daí, né? É verdade. Não, e assim, quando a gente idealizou o PGRcast, nós tivemos tomamos algumas decisões, assim. Primeiro, que jamais seria um programa formal. Eu acho que a parte formal, mesmo porque 99% quem senta aqui na frente são nossos amigos e pessoas do nosso relacionamento. Isso. Né? O nosso mercado, infelizmente, é um mercado muito restrito, muito pequeno. Né? Essa foi uma situação, uma decisão que nós tomamos, que seria o menos formal possível. A segunda decisão que nós tomamos é que não estaria restrito ao nosso mercado. Né? E aí vem o nosso desafio. Porque quem está no lado aí, domina o teu assunto, domina, né? Agora, quem está aqui para fazer a interpelação, fazer as perguntas, teve episódios que eu tive que estudar, né? Teve episódios que eu tive que ler quase um livro para vir aqui, né? Então, porque tu tem que saber o que vai perguntar também. Então, às vezes, e quase sempre, o desafio é maior nosso do que o convidado, porque o convidado vai dissertar do que ele sabe. E nós temos que fazer com que ele participe. Então, isso é tranquilo, eu sabia que ia ser tranquilo. Então, não tem... E esse papo é um bate-papo, o Mike, como dizer, é um bate-papo de boteco. É um bate-papo de boteco técnico, né? Mas é legal. Então, eu acho que o formato... Você sente a vontade que nós estamos, as coisas fluem mais ao natural e mais verdadeiras, né? Lógico, não tem problema. Eu quero deixar alguns recados aqui, porque eu acho que faz parte da nossa responsabilidade social, né? O Clube Internacional de Seguro e Transporte está promovendo um treinamento de vendas e negociação com o Aguinaldo de Oliveira, curso com carga horária de 16 horas. Tive a oportunidade de ter uma palestra com ele, realmente é um profissional de altíssima qualidade, eu acho que vale a pena. E aprender a parte comercial sempre é um desafio, né? Então, no CIST aí, se vocês tiverem interesse, façam contato com o CIST, é um curso de 16 horas
de carga horária. Condições especiais para sócios do SIST, com mais de um componente do curso, conforme a quantidade de inscrição, vai diminuindo o valor. Também do SIST, no dia 17 de abril, um evento híbrido, com 2 painéis muito interessantes, que é o Desafios da Atualidade na Regulação de Sinistro, e o painel 2, a Gestão de Risco alinhado à Governança Estratégica Corporativa. SIST sempre trazendo grandes eventos, com grandes temas. Eu tive a oportunidade, a honra de ser um dos debatedores do último congresso do SIST, onde a gente falou muito na parte de esporte no meio corporativo, né? Então, foi realmente uma experiência excelente, e o SIST sempre com uma programação muito, muito qualificada para os seus associados. Então, fica aí, dia 17 de abril, o congresso e o treinamento de vendas e negociação com o Aguinaldo Oliveira, né? Helder, te agradeço a tua disponibilidade. O Helder foi convocado 1 hora antes da gravação do PGR. Só mandei. Eu mandei a página. Esses que são os melhores jogos. Sim. Você mata jogando, né, cara? Eu mandei. Não treinou, você Mandei para ele só o link da página de vocês. Esses são os entrevistados. Conhece quem são os caras, pelo menos para saber quem é a empresa, né? Enfim, cara, valeu, obrigado mesmo pelo convite, pela disponibilidade. Tá aqui também, meu querido amado eu irmão Maia. falei no meio da entrevista dele ali, eu moro lá em Itapema. Então, provavelmente, quando ele tá indo para Pouso Alegre agora. Meu querido amado irmão Maia, na próxima quinta-feira ele vai estar conosco para gravar os nossos próximos episódios. Agradeço a todos. Não esqueçam de ir lá no YouTube e acessar a página do PRCast, apertar o sininho e curtir a nossa página, curtir a live. Isso é muito importante, curtir os nossos episódios, porque isso faz com que nós aumentamos a nossa prioridade dentro do canal, né? Agradeço novamente, Jorge Júnior, obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. PRCast. Tudo de bom.